Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom que você está aí. Peço para você, de antemão, curta, mente, compartilhe o vídeo. Eu sou o Rafael e a gente está aqui para compartilhar a palavra de Deus, dando sequência aí na série de livros, na série de vídeos sobre o livro de Salmos. A gente falou no último vídeo sobre o versículo 1 do Salmo 1. Hoje eu quero tratar sobre os versos 2 e 3. Preste muita atenção. Pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor. E nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvore que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que estas pessoas fazem dá certo. Depois, o salmista falar sobre o homem que é feliz e o ímpio, e mostrar as claras distinções, né? Aliás, ele vai mostrando ao decorrer do Salmo, mas no verso 1 ele já dá uma boa ideia do ímpio e do crente. Ele passa a dizer o motivo de serem tão distintos a partir de aqui. A lei do Senhor. Esse é o motivo que distingue e que separa os homens entre justos e ímpios. A lei do Senhor. Simples assim. E perceba que o salmista não está pensando num versículo exclusivo ou específico, ou em uma passagem, sabe? Mas ele está pensando no todo, em toda a lei. E como toda a lei, toda a escritura, como ela é agradável. Irmãos, só isso já serve para quebrar um monte de igrejas hoje. Um monte de pregadores de internet. Um monte de pseudopastores, coaches que se dizem pregadores, terapeutas, psicólogos que se acham no direito de instruir a igreja com uma visão totalmente mundana. Só isso. Só isso. Por quê? Porque esses fazem uma verdadeira mutilação nas escrituras. Sabe? Eles precisam retirar certos versículos, retirar certas passagens, mexer, contradizer, manipular as escrituras para que eles pareçam serem mais do que eles são. Mas eles não são. Não são. Sabe? A alegria do justo, ela está em toda a escritura. E ele se regozija, se alegra com cada lei, com cada mandamento, com cada palavra da escritura. Toda ela é motivo de contentamento e de alegria. Até aquelas partes que nós não gostamos. Até aquela parte que mexe com a nossa alma, que fere a gente lá dentro. Mas lá no fundo nós sabemos que aquilo está escrito para o nosso bem. Nós sabemos disso. E nós nos regozijamos nas escrituras. O salmista ele usa a palavra também meditar, que no hebraico traz a ideia de falar em voz baixa. Ou seja, passar o dia com a palavra na mente. Não apenas a leitura, mas se lembrar da leitura. Ficar com ela em mente. Sabe, eu vejo muitas pessoas hoje, tá? E eu já fui assim também, tá? Não é uma questão de condenação, mas é uma questão de alguém que passou por isso e quer ajudar. Nós temos o costume, principalmente quando a gente se converte, tá? Naquele fogo. Eu já li a Bíblia tantas vezes. Eu já li a Bíblia 16, 17, 18, 25 vezes. Ela toda, capa a capa. Tá? E daí? Seria melhor ter lido um versículo, ter mudado de vida. Eu não estou dizendo que toda lei não é boa, mas somente a leitura, sem uma mudança de vida, sem a lei entrar em você, sem a lei fazer parte, sem a escritura fazer parte do seu dia a dia, somente ler por ler não adianta. É por isso que o salmista traz a ideia de meditar na palavra. Não adianta uma leitura muito extensa que no final você não lembra nada. É melhor você ler menos, com menos pressa.
de tentar guardar aquilo que você leu. Não estou falando de decorar o texto, não é essa a ideia. Mas é de tentar trazer aquele texto para a sua vida. Tentar permanecer com ele. É ler, mas também ficar com o que foi lido em mente. Recitando em voz baixa, remoendo aquele assunto, sabe? E quando ficar uma dúvida aí, a gente ficar com um anseio de saber por que aquilo está escrito, por que o salmista escreveu aquilo, por que Moisés disse isso, por que Deus fez aquilo, por que Jesus tratou dessa forma. E deixar a Bíblia nos responder, nos ensinar, meditar na palavra, trazer ela para a nossa vida de verdade mesmo. E o salmista termina com uma analogia que é muito usada nas Escrituras. Muito usada. Árvore plantada à beira do riacho. Ou seja, é uma árvore que não sofre escassez. Não sofre, mas é sempre revigorada, porque as suas raízes estão ligadas às águas. No momento de crise, de escassez, de seca, a raiz está nas águas. Por fora, seco. Mas aí as pessoas vêm e perguntam, como que ela ainda está verde? Não tem água em lugar nenhum. Mas lá embaixo, a raiz está ligada nas águas. O crente sente menos o peso do mundo, pois no interno ele está sempre ligado ao Espírito Santo. E essa ligação faz com que o crente frutifique no tempo certo. Para explicar isso, Jesus deixou muito claro: tomai de mim o meu fardo, que é leve e suave. Por quê? Porque quando nós nos ligamos a Cristo, o Espírito nos ajuda. E essa ligação com o Espírito faz com que o crente frutifique no tempo certo. Por mais que esteja seca lá fora, se é tempo de você frutificar, frutificar. Por mais que esteja seco lá fora, ainda há vida no crente. Ainda há vida no cristão. Por quê? Porque o Espírito permanece ali. Lembra de Ezequiel? No vale dos ossos secos. E quando o Espírito entrou, houve vida. O Espírito está em nós. Então há vida. Não há sequidão. Não há. Então, estar ligado com a palavra. E perceba que o salmista deixa muito claro isso. É estar ligado com Deus. Por quê? Porque ele tem o prazer na lei do Senhor. E esse prazer na lei do Senhor faz com que ele seja como uma árvore plantada à beira do riacho. Ou seja, o prazer na lei do Senhor faz com que ele esteja ligado ao Espírito. Meditar na palavra, estar ligado com o Espírito. Veja, para ficar bem simples mesmo. Mergulhe na palavra. Mas mergulhe mesmo na palavra. Medite sobre ela. Pense sobre a palavra. Cante e repita a palavra. Qual é o caminho natural disso? É ser cheio do Espírito. Talvez não tenha fruto em todo o tempo, mas sempre vai haver vida. Talvez você esteja num momento que você não esteja frutificando, mas a vida aí tem vida ainda. E ser cheio do Espírito é ser cheio da palavra. É difícil alguém que é cheio do Espírito, mas não tem nada de Deus, nada da palavra. Meio contraditório, meio difícil de acreditar. Então, quer ser cheio do Espírito de Deus de verdade, não é rodar, não é pular, não é gritar, não é falar em línguas estranhas, não é, sei lá mais o que estão fazendo hoje em dia, mas não é nada disso. É ser cheio da palavra de Deus. E demonstrar isso. Mostrar que você é cheio da palavra de Deus na sua vida cotidiana. Vão haver falhas? Vão. Vão haver erros? Vão. Mas as nossas atitudes precisam remeter à palavra de Deus. Precisam remeter a Cristo. Remeter ao Senhor. Isso vai mostrar que somos cheios do Espírito de Deus. Então, quer ser cheio do Espírito de Deus? Ame a palavra e Deus irá te encher. Amém, meus irmãos? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo. Não se esqueça, curta, comente, compartilha. Não custa nada para você e me ajuda bastante.
Fica com Deus e tchau.